tem mais questões de documentação em transações de imóveis residenciais ou comerciais? Ou não faz diferença? Não, tem muito mais em imóveis residenciais. Mais em imóveis residenciais. Curioso, se eu tivesse que chutar, eu chutaria o contrário, que imóveis comerciais poderia ter. Porque as transações de imóveis comerciais são em número muito maior do que os comerciais. Os residenciais são em número muito maior do que os residenciais, do que os comerciais. Entendeu? Tem muito mais apartamentos, casas para vender do que imóveis comerciais. E agora para aluguel, para locação. Sobre onde você vê que os corretores ou proprietários que muitas vezes também nos escutam, né? E que às vezes não trabalham com corretores, enfim. Qual que é o maior erro do contrato de locação? Só um? É por isso a minha expressão aqui Podem ser vários. De dolorido, porque existe muito. Existe muita coisa. Um assunto que pode ser interessante de se lembrar é que nós vivemos aí nos 2 últimos anos, por exemplo, com um índice de correção que a gente usava muito para aluguel ser negativo. Então, o índice oficial era negativo. O que isso induzia? A se fazer uma redução no valor do aluguel. Sim. Tal qual, quando ele era positivo subia. Né? Então isso é um fator muito importante. Afora esses 2 anos que nós vivemos, eu não me lembro de outra época em que isso aconteceu. Mas nestes 2 anos que se passou, que saíram negativo, muitos aluguéis foram reduzidos. Então é preciso que, ao se fazer um contrato de locação, se tome o cuidado de prever uma situação desta. Porque se já aconteceu há 2 anos passados, pode acontecer no futuro. Então que se preveja. Que se coloque lá uma cláusula dizendo que se o índice oficial for negativo, o reajuste tomará por base 0. Ou seja, permanece a mesma coisa. Então, isso é na visão do proprietário, do né? proprietário. Sim, claro. Eu tenho alguns amigos que alugam, né? E sempre chegam dúvidas pra mim, dúvidas básicas, tá? Vou te trazer dúvidas muito simples. Por exemplo, quebrou a geladeira que veio no meu imóvel, que eu aluguei. Quem eu sou obrigada a consertar? É o proprietário? Depende. Ai, a resposta do Quase direito Depende inteiro. do contrato. Quase tudo nessa terra depende. Aí também. Porque se o contrato fizer menção que existe ali uma geladeira, e se o que aconteceu com essa geladeira decorreu de uma omissão, uma ação ou omissão do locatário, é ele o responsável, porque ele tem que manter. Mas se aconteceu em decorrência de alguma coisa que não possa ser atribuída ao locatário, aí o locador tem que responder. Exemplo, caiu a luz, queimou a geladeira. Seria uma questão do proprietário nesse exemplo. Sim. É porque a galera tá começando a morar sozinha, né? E eles trazem um monte de coisa. Aí eles me perguntaram, essa da geladeira é uma situação real. No final ele acabou pagando, locatário, acabou pagando mesmo. Mas não tinha sido culpa dele, sabe? Aí acaba... Não tem um corretor ali do lado dele auxiliando, não tem um advogado, ele acabou pagando, mas foi por tempo. Ela tava muito antiga, né? Teve até que trocar. E às vezes fica mais barato consertar ou comprar uma nova do que topar uma briga, né? Sim. A briga vai ficar muito mais cara. Então, além de gerar toda uma situação. Por isso que os advogados conscienciosos costumam sempre orientar para que a solução mais prática é um acordo. Você paga ou ele paga, ou vocês dividem a despesa, que é o mais prático. Não vale a briga, né? Porque a briga, por certo, se for esse caso, como você citou, de uma geladeira, a briga vai custar muito mais caro do que 1, 2, 3, 4, 5 geladeiras. Fora o tempo, né? Não, e resolveu rapidinho também, o que pra ele era bom, né? Porque como ele morava lá e só tinha uma geladeira, precisava resolver logo, aí ele acabou resolvendo ele. Mas ele ficou meio assim, ele não sabia direito quem procurar, pra quem perguntar, sabe? E ele acabou pagando mesmo. E sobre... Voltando a falar sobre registro. Foi a coisa mais interessante mesmo, foi muito interessante. Inclusive, o que você falou me abriu os olhos pra não olhar a parte da má-fé, a parte de eu só preciso olhar a matrícula.